Pessoal, olha só, para você que trabalha com criação de famílias, ou para você que quer entrar nesse mundo da criação de famílias, eu já falo logo, um dos principais problemas que você tem com a criação de família é saber trabalhar com estruturas de repetição. O que seriam essas estruturas de repetição? Seria justamente você ter um objeto, ter um elemento e colocá-la várias vezes dentro da sua família e controlar ou a quantidade ou controlar ou o espaço que você tem entre esses elementos. Então, por exemplo, você pode fazer uma escada marinheiro, então você pode controlar a quantidade de degraus que tem essa escada ou o espaçamento entre ela, ou ambos, tá? Você pode controlar. Por exemplo, uma porta de correr. Você pega uma porta e define quantas folhas vai ter essa porta. Quantas folhas? Aí eu posso ter o mesmo elemento controlando que essa porta vai ter 3, 4, 5, 6 folhas, simplesmente mudando um número. Tá? E a quantidade de folhas e a largura das folhas vão se adequar à largura da porta. Então isso é tratado em estruturas de repetição. Você pode, por exemplo, ter uma faixa de pedestre. Inclusive a faixa de pedestre a gente desenvolve no nosso treinamento. Na faixa de pedestre você tem uma largura da faixa e você tem um espaçamento entre uma faixa e outra. E a quantidade de faixas que vai ter dependendo da largura da rua. Então isso você controla por estruturas de repetição. Então vamos imaginar um gaveteiro. Quantas gavetas que vai ter esse gaveteiro? E o tamanho da gaveta vai ser distribuído dentro da altura do gaveteiro. Tá? Então há muitas e muitas e muitas formas de você trabalhar com estrutura de repetição para resolver os problemas que uma família mais complexa pode ter. Bom, vocês viram aqui na imagem do YouTube que nós vamos trabalhar nesse vídeo com um flange. Vamos definir um flange, vamos desenhar um flange. E nesse flange a gente vai ver como trabalhar com estrutura de repetição, tá? Circular, tá? Que é um pouco mais complexo do que a estrutura de repetição retangular. Tá? Mas mesmo assim é muito fácil de se trabalhar depois que a gente entende. Tá? Vamos lá, vamos trabalhar, vamos criar aqui um flange, aprender como se cria uma primeira conexão. Essa aqui vai ser a primeira conexão que eu vou ensinar aqui no canal. E a gente vai entender algumas coisas a respeito da modelagem de um flange, tá ok? Vamos lá, eu vou começar aqui criando um novo, uma família nova de modelo genérico. Ah, mas tem que ser conexão? Não, não tem que ser modelo genérico. Mais adiante a gente vai alterar essa família de modelo genérico para uma família de conexão. Tá aqui. Eu sempre começo desenhando os planos de referência, então eu desenho um plano de referência aqui, desenho um plano de referência ali, aqui embaixo, tá? Passo uma cota. Tá? Aqui não seria diferente, eu posso fazer justamente isso. Tá? Mas acontece o seguinte, aqui já vem a primeira dica. Quando você vai trabalhar com conexões, tá? Você dificilmente vai trabalhar a conexão em uma planta, em um plano assim, ó. O que eu quero dizer é que se você for fazer uma extrusão, imagine que isso aqui seja um cano. Tá? Se você for fazer a extrusão de um cano, você nunca faz essa extrusão baseado na vista em planta. Vou colocar em 3D, ó. Então a sua extrusão não seria dessa forma. Dividir a tela aqui para facilitar. Como é que ficaria essa sua extrusão? Você colocaria numa vista, por exemplo, aqui uma vista esquerda, e a sua extrusão seria a partir dessa vista esquerda. Seria a partir daqui. Aí sim, você estaria fazendo uma família de conexão, ó. Ficaria isso aqui. Tá? Então o correto é você trabalhar nesse sentido e não nesse sentido aqui. Faz muita diferença, tá? Assim não vai funcionar, vai dar problema. Mas assim vai dar certinho. A mesma coisa a gente vai fazer aqui no nosso flange. Então eu vou apagar isso aqui, vamos começar do zero. O nosso flange tá aqui. Eu vou colocar aqui na vista esquerda, se bem que dá para fazer por aqui também.
mas eu vou começar do zero e vou começar aqui da vista esquerda. Aqui eu vou criar uma extrusão pura e simples. Essa extrusão aqui, ela vai ter o centro que vai estar aberto. E a partir daqui eu vou colocar duas cotas para controlar o raio interno e o raio externo. Venho aqui, criar, anotar, cotas, eu quero uma cota radial, vou colocar uma cota aqui e vou colocar uma cota aqui. Tá certo? Essa cota aqui, eu vou até mudar de escala para ficar um pouco mais fácil aqui, ok? Essa cota aqui vai ser o raio externo. Então, vou colocar aqui raio externo. Vou colocar aqui RE, raio externo. Vou colocar como instância, pode ser instância. E aqui vai ser um raio interno, RI, raio interno. Também como instância. Ok. Finalizo. Essa é a primeira parte. Tá? Então, eu tenho isso aqui na minha vista em planta. Aqui eu já vou criar uma espessura. Vou criar aqui uma espessura, um parâmetro de espessura. Espessura, também como instância. E vou fixar essa espessura aqui da minha flange. Tá aqui. Então eu sei que agora eu posso ter, vou mudar aqui para ficar mais interessante. Então eu sei que agora eu posso pegar as propriedades e alterar essas informações, esses parâmetros. Eu quero uma espessura aqui de 10 milímetros. Eu quero um raio interno, raio externo de 150 milímetros, 15 centímetros e 120. Aplicar, tá aqui. Ó, eu tenho essa flange aqui configurada. Ah, mas eu quero ela um pouco mais espessa. Então eu vou colocar um raio interno de 100. Beleza. Tá aqui. Então essa aqui, a flange, logicamente se tiver algumas reentrâncias, alguns desníveis, alguns relevos aqui, pode ser feito também. Não é o caso agora, não vou trabalhar com tanta definição aqui da flange. Essa aqui é a parte mais importante que a gente precisa. Agora eu quero, por exemplo, colocar os furos. Tá? Isso é uma coisa interessante. Primeiro, o furo colocado aqui, ele é uma família à parte. Eu tenho que criar uma família de furo, simples assim. Então eu vou lá, vou criar de novo, nova família. E olha aqui, já começa a segunda dica. Segunda dica, eu não vou criar um modelo genérico simplesmente. Aqui eu vou criar um modelo genérico baseado em face. Então eu vou utilizar a face do flange posteriormente para colocar esse furo. E aqui eu vou criar um furo puro e simples. Eu vou estudar um furo circular. Tá aqui. Vou colocar uma cota que vai ser um parâmetro que vai chamar raio. Raio. Beleza. Tá aqui. Vou mudar a escala para ficar mais fácil aqui. Raio. Logicamente, no raio não vai ser 80 milímetros. Eu vou colocar aqui um raio de 5 milímetros. Tá? Para ter um furo de 10, um furo de 3/8. Tá aqui. Isso aqui vai ser, na verdade, ele não é um sólido, ele é um vazio. Então eu vou mudar para a forma vazia. Tá? Vou colocar aqui em 3D e olha o que acontece, ó. Olha o que acontece. Ele está fora do meu plano de inserção. Eu vou pegar esse aqui e colocar lá para baixo. Olha lá. Agora ele está dentro do meu plano de inserção. E vou fazer a subtração. É importante ele fazer a subtração do plano onde ele está. Então esse furo, simplesmente aqui, ele tem que cortar o plano onde ele está. Então eu venho aqui em cortar, vou selecionar o furo, vou selecionar, a ordem não importa, tá? Vou selecionar aqui o nosso plano, o nosso elemento, e ele vai fazer esse corte aqui, ó. Então aqui já é um furo mesmo. Tá? É interessante, aqui eu vou passar um outro macete que você
criar um novo parâmetro justamente para controlar a espessura. Você pode controlar aqui, ó, criar um RP, colocar uma cota, e essa cota você também colocar a espessura. Por que isso? Porque você vai conseguir, lá dentro da família, fazer com que essa espessura seja a mesma da espessura do flange. Olha que interessante. Simples assim. Vou salvar isso aqui para não perder. Biblioteca. Vou salvar aqui como... Vou criar uma pasta chamada flange. E vou criar aqui um furo. Ok. Isso aqui eu vou carregar dentro do flange. Dentro daqui da minha família. Vou colocar ela aqui. Olha só. Quando eu clicar aqui... Opa. Deixa eu clicar aqui. Olha o que acontece. Ele criou o furo aqui para mim. Olha que maravilha. Tá? E esse furo eu posso agora, por exemplo, pegar a espessura e colocar a mesma espessura que eu tenho aqui como parâmetro na flange. Eu coloco aqui a mesma espessura e olha só. Fica certinho o furo aqui no flange. Bom, agora eu preciso controlar espaçamento, quantidade, o próprio diâmetro do furo eu também preciso controlar. Então eu posso começar aqui já com o diâmetro do furo. Diâmetro do furo. Diâmetro do furo. Ou dos furos, né? Tanto faz. Diâmetro. Só que esse furo é controlado pelo raio, então eu vou criar um outro parâmetro chamado raio do furo. Vou colocar em um outro grupamento aqui e vou calcular esse raio do furo como metade do diâmetro. Então eu coloco aqui diâmetro do furo dividido por 2. Então quando eu colocar aqui que eu quero um diâmetro de 10 milímetros, então eu vou ter um raio de 5. Assim, eu preciso colocar aqui também como instância. Senão ele não aceita. Como lá em cima tem instância, ele não aceita. Então vou selecionar agora o furo. E eu tenho aqui, qual que é o raio do furo? O raio é esse raio que eu calculei aqui agora, raio do furo. Então quando eu alterar aqui agora o diâmetro, eu quero um diâmetro de 16 milímetros. Aplicar, eu tenho aqui o diâmetro alterado. Ok, vou voltar aqui para a esquerda. Vou colocar esse furo aqui. E vou agora criar a quantidade de... Criar uma matriz para poder controlar a quantidade de furos que terá esse flange. Então, eu vou selecionar a minha família, que é um furo. Vou clicar aqui em matriz. Vou selecionar que agora eu quero uma matriz radial. E esse ponto de central, onde vai ser a base da matriz, eu vou colocar aqui no meio. E daqui para cá, eu posso colocar em qualquer lugar aqui. Eu vou clicar aqui e quero 6 repetições. 6 repetições. Olha que interessante. Tá? Disso aqui, eu posso colocar um ângulo de 360 graus. 360 graus, já fixei. Fácil, bem simples. Eu preciso agora controlar o raio que vai ter esses furos e também a quantidade deles. Tá? A quantidade deles já é bem fácil. A partir do momento que eu seleciono essa matriz, eu posso vir aqui e adicionar um parâmetro de quantidade de furos. Quantidade de furos, também instância,
E quando eu mudar aqui a quantidade, ó, agora eu tenho aqui um parâmetro quantidade, eu quero 10 furos aqui, ó, aplicar, agora lá, aumentou, 10 furos, certo? E agora o raio. Gente, o raio aqui, eu vou querer colocar bem no meio, entre o raio interno e o raio externo. Então eu vou criar um parâmetro, mais um parâmetro, justamente para esse raio. Vou criar aqui raio dos furos, raio da furação. Raio da furação. Ok. Aqui, raio da furação. Eu vou, inclusive, colocar num grupo separado, que eu gosto sempre de separar quando há fórmulas. A raio da furação. Eu vou colocar aqui a raio da furação, vou abrir aqui um parênteses, vai ser o diâmetro, vai ser o raio externo, mais o raio interno, isso aqui dividido por 2, 125. Ok? Então agora eu posso selecionar de novo aqui. Eu vou pegar essa cota que aparece e vou transformar numa cota fixa, tá bom? Só basta clicar nesse símbolo. Eu tenho aqui a cota fixa e essa cota eu vou transformar em parâmetro. Eu venho aqui e coloco ela como raio da furação. Cliquei aqui, pronto, agora eu tenho o raio da furação. Isso significa que se eu alterar qualquer um desses raios aqui, raio externo, eu quero com 200, aplicar. Olha só, ele vai continuar centralizado. Raio interno é 180. Tá lá. Eu vou mudar aqui o diâmetro do furo é 8. Tá aqui. E quantidade de furo, eu quero 20. Olha aí que bacana. Ó, nosso flange está pronto. Interessantíssimo. Fácil, simples de fazer. Tá? Mas aí vamos um pouco mais adiante. E se eu quiser colocar um flange numa tubulação? Tá? Eu vou criar uma tubulação e eu quero colocar esse flange na tubulação. O que eu faço? Aí eu preciso colocar uma conexão. Ela precisa ser uma conexão. E eu preciso colocar aqui um conector. Então eu venho primeiramente aqui, ó, categoria, vou alterar essa categoria. Ela vai ser agora de modelo genérico, eu altero para conexão de tubo, ó, conexão de tubo. Selecionando conexão de tubo, ele vai funcionar como que, ó, tipo da parte. Vai ser um cotovelo, vai ser uma cruzeta lateral, vai ser um flange, ó, vai ser um flange. Ok. Feito isso, ainda falta uma questão. Eu tenho que colocar aqui um conector de tubulação, tá? Só que eu não consigo colocar um conector de tubulação aqui de forma satisfatória. Aqui até que ficou legal, mas pode apresentar algum problema. Então o que geralmente eu faço aqui? Eu venho aqui na vista e crio uma extrusão própria para receber essa conexão. Aqui. Vamos para o 3D. E ela vai receber essa conexão. Vou alinhar, inclusive. Travar. Isso aqui ele não vai ficar visível. Então eu clico e tiro a visibilidade dele. E agora sim, eu coloco a minha conexão, ó, conector de tubulação. Nessa face, ó, nessa face, tá? Aí possibilita inclusive eu colocar na outra face do outro lado também, se for necessário. Então, e geralmente é. E aqui eu tenho um diâmetro. Tá? Qual que é o diâmetro que vai ser aqui? Ó, não sei qual que é o diâmetro, pode ser qualquer um, pode ser 100. Mas o que acontece é que a gente cria um parâmetro para esse diâmetro, tá? Eu vou chamar de dn. Aí vai ser um parâmetro de instância, ok? Ok.
Tá? Isso aqui eu vou salvar. Salvar. Flange. Aqui, tá aqui. Então, isso aqui vai funcionar como flange lá para minha tubulação. Será que funciona mesmo? Então, vamos dar uma olhada lá. Vamos criar, para isso nós vamos criar um novo projeto. Vamos utilizar o template de bombeiro aqui. Vou criar uma tubulação aqui, PI. Crio uma tubulação qualquer. Vou colocar em 3D. E agora eu vou inserir o meu flange aqui. Mas antes de inserir o flange aqui, eu quero pedir para vocês se inscreverem no canal e clicar no joinha, dar um like aí para ajudar o canal a crescer. Eu sei que mais de 50% das pessoas que assistem os vídeos aqui não estão inscritos no canal. Então a hora de se inscrever no canal é essa. Se inscreva no canal. Eu estou sempre postando vídeos interessantes, com assuntos interessantes, assuntos atualizados. Então para você ficar sempre atualizado, se manter antenado, então se inscreve. Aproveita agora, se inscreve no canal, que logo eu vou estar postando novos vídeos interessantes. Está gostando? Então já dá o like. Ative o sininho de notificações, assim você vai ser avisado assim que eu postar um novo vídeo e vai se manter antenado, tá ok? Conto com o seu like aí, com a sua inscrição. E agora nós vamos voltar aqui e colocar o flange nessa tubulação. Vou pegar aqui, esse aqui é o furo, posso fechar. Esse aqui é o flange, ó. Eu vou inserir o flange aqui no arquivo, ó. Basta agora eu vir clicar numa conexão, ó, no final de tubo, por exemplo. Clico aqui, ó, o flange sendo colocado ali, ó. Eu quero colocar nesse final aqui, certo? Sem problema. Eu venho aqui, ó lá. Ele já encontra a face correta, a posição correta para ser colocada. Clico aqui, tá lá o meu flange. Tá? Então eu só preciso aqui corrigir algumas informações. De quanto que é esse tubo? Esse tubo é de 90. Então eu vou pegar esse flange, vou colocar o raio interno de ponto 0,45, né? Vou colocar o raio externo de ponto 0,65. Vamos ver como é que tá lá. E a quantidade de flange, de furos também. Quantidade de furos, 20 furos, não precisa de tudo isso, vou colocar uns 8 furos aqui só. Olha lá que maravilha. E a espessura do flange também não está legal. Posso reduzir essa espessura. Espessura 10, vou colocar 6 milímetros. Então tá aí, pessoal. Tá aí um flange construído e inserido na nossa tubulação. Gostou? Então, aí, ó, confirma o seu like aí para ajudar o nosso canal a crescer. Tá? E em breve eu vou estar colocando novos vídeos aí muito interessantes a respeito de mais da criação de famílias, da modelagem de famílias. Ok? Então a gente se vê num próximo vídeo.